Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui então para reforçar o ensinamento da primeira aula sobre oração, que acontece na igreja todas as últimas quartas-feiras do mês, mas por conta dessa questão do coronavírus, né, nós como pastores achamos por bem encerrar as atividades no templo e manter as atividades online, né? Essa consciência de que nós estamos diante de um problema sério, importante, e nós precisamos cooperar com as autoridades em saúde e também zelar pela vida das pessoas. Então vamos lá. Na nossa primeira aula sobre oração, nós falamos o que é importante para a gente basear as nossas atitudes de oração, né? O que é importante e o que foi importante para a gente organizar esse estudo. Então, a Bíblia, livros de referência, como esses que vocês estão vendo na tela, acima de tudo, confiar no Espírito Santo, né? E começar a orar agora, né? Não ter a oração como algo que você vai fazer em algum momento da sua vida, mas entender que esse é o melhor momento para você começar a orar. Praticar a perseverança, que nós somos chamados a orar sem cessar, então realmente nós temos que praticar a perseverança, criar a rotina e o hábito de orar. Eu acredito que na segunda aula nós vamos falar um pouquinho mais sobre rotina e hábito. Vale a pena você assistir a segunda aula. O que nós propomos para esse período de toda a última quarta-feira do mês, para a gente ver sobre oração? Os aspectos da oração, a oração no Antigo e no Novo Testamento, a oração nos dias atuais e propósitos e princípios baseados na prática da oração. Esse vídeo e essa foto que está aparecendo na tela é o Dr. Myles Munroe, que tem alguns livros sobre isso, um líder espiritual muito influente no Brasil e fora do Brasil, infelizmente falecido, faleceu junto com a esposa, e se eu não me engano, um dos filhos ou uma das filhas. Quem continua o ministério dele em Bahamas é o filho e acho que uma das filhas que ficaram vivos, mas Dr. Myles Munroe tem muito material na internet, no YouTube, dublado, legendado. Ele tem muitos livros, é um homem extraordinariamente espiritual, inteligente, que veio de uma vida muito pobre, uma história de muita miséria, de muita falta e escassez, mas aí ele conta como Deus usou a situação da miséria, da escassez e da falta para gerar nele o propósito de ser uma pessoa influente, de influenciar para o bem e ajudar as pessoas através dos seus conhecimentos. Vale a pena conhecê-lo e conhecer a sua história e ser inspirado por ele. A gente precisa ter pessoas que nos inspiram, mas pessoas que falam e fazem. A gente não pode ter como inspiração pessoas que falam, mas não praticam aquilo que falam, mas ter como inspiração pessoas que falam e fazem e têm atitudes nobres e atitudes que honram a Deus e que ajudam o próximo é bem importante para a gente. Os objetivos das nossas aulas ficaram entre incentivar você a orar, ampliar o nosso entendimento sobre oração, criar ondas espirituais de poder, confirmar o nosso acesso ao trono da graça por meio de Jesus Cristo. Então, Jesus, ele nos dá a condição de ter acesso a todas as bênçãos que Deus já liberou no plano espiritual para nós.
e também motivar a fé e a confiança em Deus, oferecer indicações de leituras e orar, orar, orar e orar, ou seja, praticar a oração. Aí na tela você já está vendo uma primeira indicação de leitura, que é a Stormy, uma mulher que também tem uma história muito interessante, através de uma necessidade dela, de questões pessoais dela, ela passa então a sentir a necessidade de ter uma vida de oração a favor da sua família. E a partir dessa necessidade, Deus dá a ela a missão de compartilhar as suas experiências bem-sucedidas de oração. E aí ela começa então a escrever uma série de livros sobre essas experiências. Vale a pena ter contato com os materiais dela também. No YouTube tem alguns audiobooks. Alguns são autorizados pelas editoras, outros são canais de YouTubers com parcerias com alguns livros e editoras, e eles então oferecem porções desses livros para você conhecer o conteúdo, ou até mesmo o conteúdo completo do livro para você ter acesso pelo YouTube. A gente tem que lembrar que quando Deus cria, ele cria o mundo, quando Deus dá vida ao homem e à mulher, quando todo o plano da criação ele é concretizado, o que a gente percebe? Adão e Eva conversavam com Deus, o Deus que os visitava à tardinha e tinha ali um relacionamento com eles. Então, a partir de Gênesis, a gente já começa a entender que oração é relacionamento, é intimidade, é conhecer um ao outro. O que foi que aconteceu, né? A queda, o pecado, ele quebrou essa comunhão. Isso que o pecado faz. O pecado, no original, alguns sentidos para a palavra pecado é desviar-se do alvo. Nós fomos criados com o alvo de adorar a Deus e de nos relacionarmos com Deus. E todas as vezes que nós nos desviamos desse relacionamento, todas as vezes que nós não adoramos a Deus, não temos um relacionamento com Ele e preferimos aquelas coisas que Deus não aprova, nós estamos em pecado, quebrando essa intimidade, esse relacionamento, colocando uma barreira nesse relacionamento. O pecado nos separa de Deus, como nós vemos em Gênesis. O pecado tirou o homem e a mulher do privilégio de um relacionamento íntimo e prazeroso com Deus e os levou, então, a partir daí, a andar pela sua própria sorte, mas também sobre a misericórdia de Deus. Quando Deus faz a promessa de Gênesis 3,15, que ele enviaria o Salvador para que, através do Salvador, essa comunhão fosse resgatada. Então, Jesus restaura a comunhão nossa com Deus a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus e, por meio da fé, confiamos nele, na palavra dele e seguimos a sua palavra com a ajuda do Espírito Santo. Então, a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus, ele é novamente desenvolvido. Então, orar também é ser canal da intervenção divina. Oração também é mandamento. Quando você ler os capítulos e versículos ligados à oração, você vê que são sempre frases imperativas. Orai sem cessar, ore uns pelos outros, orem pelas autoridades. Não é um conselho no sentido de que você segue se você achar bom. Para quem é cristão, orar é mandamento, não é natural, já dizia Dr. Myles Munroe, um cristão que não ora, não é natural. E obedecer é sempre melhor do que sacrificar. E o que é sacrificar? É viver uma vida de aparência, é viver uma vida
de que você é um crente de rituais, com alguns comportamentos que aparentemente mostram que você é de Deus, mas na verdade no íntimo não é. Então, obedecer é o que Deus se agrada. Obedecer é a nossa forma de mostrar a Deus que nós o amamos, somos gratos a Ele, confiamos nele e vamos segui-lo por meio da nossa fé em Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. Aí na tela você está vendo mais uma indicação de leitura da Sharon, Orações Poderosas para as Esposas. Nós também temos um grupo de escritores e escritoras que começaram a escrever orações voltada para grupos, mulheres, homens, jovens, crianças. E aí tem também o link no YouTube, também sobre esse livro, uma porção dele, ou até mesmo o livro completo, se você quiser dar uma passadinha lá. Por que não oramos? E aqui tem esse conjunto do por que não oramos, tem um pouco do Dr. Myles Munroe, um pouco do que o pastor Gesiel Gomes já pregou um dia sobre fez uma pregação sobre oração que foi muito linda, e alguns entendimentos dessas indicações aí de leitura que eu tô fazendo. Então, basicamente, por que não oramos? Porque nós somos resistentes à oração. Nós muitas vezes damos mais vazão para as nossas necessidades carnais e mundanas do que para as nossas necessidades espirituais. Há uma resistência no nosso coração, pela nossa natureza pecaminosa e caída, que nós precisamos realmente do Espírito Santo, da palavra de Deus, para que a gente vença essa resistência. Nós não oramos também porque desconhecemos o poder e o propósito da oração. A oração ela é poderosa para agir no plano espiritual e trazer um impacto no plano físico. E nós não sabemos o propósito da oração, né? A gente não entende o propósito. O que seria o propósito? Qual é o propósito de um violão? Emitir sons musicais. Qual é o propósito de uma vassoura? Fazer uma limpeza numa casa. Qual é o propósito de uma escova de dente? Limpar os dentes de uma pessoa. Então, se a gente não entender o propósito da oração, desconhecer o seu poder, nós vamos aumentar a nossa resistência em relação a não orar. Nós desconhecemos os benefícios da oração, os benefícios espirituais, emocionais, os benefícios na nossa relação com Deus e na nossa relação com o próximo. Muitos não sabem que a oração é uma arma poderosa para nos moldar e para influenciar as ações de Deus na vida de outras pessoas, seja na nossa família, na igreja, ou qualquer grupo de pessoas com quais a gente se relaciona. Ignoram a guerra espiritual. Então, infelizmente, tem muita gente que ignora a guerra espiritual que nós vivemos. Nós, cristãos, estamos em guerra. Há uma guerra espiritual. Eu sei que tem toda uma polêmica aí sobre batalha espiritual, bíblica, não bíblica, as batalhas espirituais experienciais. Eu entendo tudo isso, mas nós estamos em guerra espiritual. Tem um livro da CPAD, que é Batalha Espiritual Bíblica. Então, vale a pena também, se você puder ter acesso a esse material, você encontra até esse material lá na internet, tá? Em algum PDF lá na internet, se eu não me engano, foi disponibilizada essa cartilha. Não sei se foi pela editora ou por alguém que comprou algum e-book e acabou compartilhando. Ou até mesmo procurar nas lojas virtuais esse livro, da CPAD, Batalha Espiritual Bíblica. Então, é uma realidade. Nós estamos em guerra espiritual. E por que a gente não ora também? Porque nós fugimos das experiências pessoais com Deus, como Adão e Eva quando caíram, né? Quando desobedeceram, quando decidiram seguir suas próprias vontades, influenciado pelas trevas e pelas trevas a princípio.
Então, eles fugiram da experiência pessoal com Deus. Nós vivemos num mundo onde nós, por causa das tecnologias e de várias outras questões sociais, econômicas e etc., nós acabamos fugindo das experiências de intimidade, de relacionamento. Por isso que tem tanto isolamento social, por isso que tem tantas pessoas que acabam se relacionando com os outros só pelo virtual. Não tem problema as tecnologias, não tem problema as atividades virtuais, mas nós precisamos também ter contato olho a olho, contato presencial com as pessoas. E às vezes com Deus nós fugimos da intimidade, porque a intimidade faz eu conhecer o outro e o outro me conhecer, e às vezes isso é muito persecutório pra gente, é muito difícil, a gente não quer ser conhecido, mas a gente precisa ter intimidade com Deus para conhecermos a Deus e Deus se revelar a nós quem realmente nós somos, e através desse relacionamento nos moldar e nos mudar nesse processo do passo a passo que Deus usa para transformar a nossa vida. E isso passa um pouco pelas falhas no nosso relacionamento de intimidade. Pessoas que têm muitas falhas de relacionamento, na sua vida, ela vai ter dificuldade de se relacionar com Deus, ainda mais porque Deus é um Deus invisível. Se eu já tenho dificuldade para me relacionar com pessoas que eu vejo, que eu toco, que eu sei que estão lá, imagina se relacionar com Deus invisível, que é um relacionamento por meio da fé, da confiança e do conhecimento da palavra dele. Um outro ponto é que às vezes nós estamos ocupados demais para orar. Nós temos tempo para tudo, mas nós não temos tempo para oração, para a Bíblia, para a adoração, para um devocional, e isso é muito ruim para nós como cristãos. Priorizamos tudo e deixamos Deus em último lugar. E aí eu encerro esse slide indicando para você, também está lá no YouTube, Segredos do Lugar Secreto, tá? Do Bob, onde ele fala da importância da gente ter os nossos períodos de intimidade com Deus. Muito bom para nós. Aspectos da oração. O que faz parte da oração? Faz parte da oração a adoração, que é reconhecer quem Deus é. O louvor é eu elogiar a Deus pelo que Ele faz. E a adoração é eu reconhecer o caráter de Deus. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é santo, Deus é justo, Deus é soberano, Deus é absoluto, Deus, Ele é o Todo-Poderoso, é o provedor. Reconhecer nas características de Deus os meios e as formas que Ele vai fazer para nos abençoar. E o louvor é elogiá-lo, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele faz, está fazendo e vai fazer. Então, um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que liberta, um Deus que transforma, um Deus que dá vida e vida em abundância. Faz parte da oração a comunicação entre nós e Deus, entre Deus e a gente, lembrando que Deus é um Deus de iniciativa, Deus não é um Deus passivo, Ele teve a iniciativa de nos salvar, de nos curar, de nos libertar, e Ele tem a iniciativa de nos chamar para uma vida de intimidade com Ele. E da comunicação, que é o conversar, que é trocar ideias, eu vou para a comunhão, que é a fase da intimidade, da proximidade, onde eu abro meu coração, onde eu não tenho medo de falar com Deus sobre tudo que eu penso, que acho, que vivo, seja sobre mim, seja sobre as pessoas, onde eu abro meu coração para Deus. Faz parte da oração a confissão. Então, quando eu vou a Deus, eu tenho que entender que Deus é Pai, amoroso, mas Ele também é Deus santo. Eu não posso esquecer que Deus é santo. Nele não há mancha, nele não há sujeira. Então, eu preciso praticar a confissão dos meus
pecados, reconhecer que eu falho, reconhecer que eu erro com Deus, com as pessoas, com meus irmãos, com a minha família, com o colega de trabalho, com as pessoas no meu dia a dia, reconhecer e pedir perdão e pedir ajuda, talvez numa fraqueza, numa dificuldade que eu tenha. Também faz parte a contrição, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, passa pela humildade, pela submissão. O rogo, a intercessão, que é se colocar, o rogar é o suplicar, tá? A intercessão é quando nós nos colocamos diante de uma causa, quando nós entramos em guerra, em batalha por uma causa, quando nós nos deixamos ser instrumentos de Deus para mudar situações, mas começando pelo plano espiritual. E lembrando que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra as trevas, contra a escuridão. Faz parte dos aspectos da oração a meditação no que Deus está falando para nós, na nossa intimidade, a meditação bíblica, a petição, né, que é um pedido com insistência, com perseverança. Bem, a primeira aula, basicamente, ela passa por esses conteúdos e agora eu estou encerrando essa primeira apresentação breve da aula com Tiago 5, 17 e 18. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Isso está em Tiago 5, 17 e 18, falando sobre Elias, lá em 1 Reis. Então, Elias era tão humano quanto nós. E por que esse exemplo é importante para mim e para você? Para que a gente não diga assim, Elias era uma pessoa mais especial. Não, Elias era humano, como você e eu. Mas ele foi um homem de fé e confiança em Deus. Então, Deus usa exemplos aplicáveis na Bíblia para nos impedir de dar desculpas para não orar e não viver as maravilhas dele. Olha que interessante. Elias orou insistentemente e intensamente, a profecia do fato, não chover. Mas ele orou de acordo com uma intimação divina. Deus puniria o povo que estava idólatra, longe de Deus. Puniria com a escassez das águas do céu, não para maltratar o povo, mas para gerar o arrependimento e o retorno ao Deus verdadeiro. Então Elias orou a vontade de Deus, ele orou os propósitos de Deus para que o povo de Deus e os outros povos também pudessem se voltar a Deus. Então, nesse momento que nós estamos vivendo aí de crise na saúde mundial por conta dessa doença respiratória contagiosa por esse vírus, coronavírus, o que Deus espera de nós que confiamos nele? Orar insistentemente. É como se o nosso céu fosse fechado para que nós voltássemos para Deus. Não é porque Deus é mau, não. Mas Deus está permitindo essa praga, essa doença, para que a gente ore pelas autoridades, ore pelos cientistas, ore pelos profissionais de saúde que estão bravamente trabalhando a favor da saúde das pessoas, das populações, ore pelas autoridades religiosas para que sejam sensatas nesse momento e protejam
o povo não fazendo ajuntamento em massa, que nós oremos por nós, pela nossa família, oremos por proteção física, mental e espiritual, oremos por equilíbrio emocional, oremos para que no momento de crise como essa, que também se torna uma crise financeira e social, oremos pelas autoridades da área da economia, da área social, para que Deus dê essas autoridades sabedoria, para que elas façam o melhor para todos, em especial para os menos favorecidos. Oremos pela proteção da igreja e oremos pela proteção do Brasil. E devemos lembrar, a igreja tem autoridade no plano espiritual para criar ondas espirituais de poder, de mover de Deus, para que Deus comece a se mover em favor das nações por causa da oração do seu povo, e que nessa oração tem arrependimento dos nossos pecados como corpo de Cristo, porque na igreja tem pecados de corrupção, pecados de prostituição, de fornicação, pecados de divisão, de fofoca, pecados de falta de perdão, pecados de crítica, de brigas, pecados diversos da mente, do corpo, da alma, do espírito, das relações, e nós precisamos pedir a Deus: nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, porque nós somos maus, nós não somos bons, Senhor, mas por causa de Jesus, o Senhor nos deu autoridade como igreja, para que após o nosso arrependimento e lavados pelo sangue do Cordeiro, não nos vendo como melhores, mas como dependentes de Deus, o Senhor, nós oremos e o Senhor ouça a nossa oração e o Senhor atenda. Porque a nossa oração, ela tem que ser de acordo com a vontade de Deus. O Deus, Senhor, salva nesse momento de crise de dor, cura, consola aqueles que estão perdendo seus familiares, ajuda aqueles que estão doentes, infectados. Oh, meu Deus, tem misericórdia, misericórdia da igreja no Brasil e da igreja nas nações. Tem misericórdia das nações, das populações. Olha, Senhor, para os moradores de rua, para aqueles que vivem em comunidades carentes, sem saneamento básico, às vezes até desassistidos pelo governo. Nós temos que orar. Esse momento de coronavírus veio para que a gente ore. Pratique a palavra. Se podemos ajudar alguém, mesmo que seja com um sabonete, um frasquinho de álcool gel, não sei, um pacote de arroz, que a gente ajude. A igreja é luz e sal no mundo. E que nesse momento de dor mundial, de incertezas mundiais, de abalo econômico, social e emocional e espiritual, que como igreja nós possamos nos posicionar na direção do Espírito e da palavra, para fazer o querer de Deus, através do amor, pela oração, pela intercessão, o amor prático também, uma ajuda social, aquilo que a gente pode fazer, o que está dentro das condições de cada um. Quem pode mais, faz mais, quem pode menos, faz menos, mas faça de coração e faça para Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe, abençoe sua casa, sua família, que as bênçãos do Senhor te acompanhem. Que Deus tenha misericórdia de nós e que o Espírito Santo nos ajude a buscar a Deus nos momentos mais críticos da nossa vida. Essa foi a nossa primeira aula sobre oração. Acredito que semana que vem eu consigo postar a segunda aula. E mesmo que a gente volte para o templo, eu vou continuar gravando essas aulas, mais resumidas, é claro, e elas vão ficar postadas no canal da nossa igreja. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Sobre você, sua casa, sua família, sobre mim, minha casa e minha família também. Sobre a comunidade Família e Graça, sobre as igrejas no Brasil, sobre as igrejas fora do Brasil. Venham as bênçãos de Deus, venham as graças do Senhor, venha o livramento
venha a certeza no nosso coração gerado pelo Espírito Santo. Aquele que começou a boa obra em nós vai concluir e vai se cumprir os planos maravilhosos de Deus em nossas vidas, em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Nos vemos no próximo vídeo, aula 2 sobre oração. Tchau, tchau. Fica na paz do Senhor Jesus.